E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Tudo bem? Tudo certo? Tudo tranquilo? Uma ótima terça-feira a todos, ok? Hoje nós vamos para a nossa aula de filosofia. E nessa aula de filosofia eu vou fazer a leitura de um texto para vocês, de um pedacinho de um texto, ele é bem curtinho, e a gente vai refletir sobre algo que fala no texto, ok? Então vamos lá? O texto, ele inicia assim. Era um menino muito bagunceiro, não obedecia a seus pais. Um dia, ele inventou de subir a escada encostada na parede de sua casa. Mas, quando subiu, não teve coragem de descer. Foi preciso o vovô subir na escada e resgatar o menino. Nunca mais o menino desobedeceu aos pais. É um texto bem curtinho que fala sobre algumas coisas bem legais para a gente refletir, porque a aula de filosofia é pensar, né? A aula de filosofia, a gente refletir, a gente pensar sobre o significado das palavras, sobre o que está acontecendo. E aqui nessa história, ele fala sobre uma coisa, que o menino, ele queria subir em uma escada, certo? Por que a gente sobe numa escada? A gente sobe numa escada geralmente para a gente alcançar alguma coisa que está mais no alto, para a gente ficar mais alto, conseguir chegar até um determinado lugar que a gente precisa para consertar ou para fazer alguma outra coisa, e num lugar que é muito mais alto do que o nosso próprio tamanho, certo? Mas o que é alto? O que é ser alto, por exemplo? Eu sou uma pessoa alta, vocês são altos, os pais de vocês são altos. O que é ser alto? O que essa palavra alto nos indica, né? O que é a altura? A altura, será que é o céu? O céu é muito alto? O que é a altura? A segunda coisa para a gente refletir, vocês conversarem aí em casa, conversarem com a família de vocês sobre o que é alto, o que o papai acha que é alto, o que a mamãe acha que é alto, o que você acha que é alto, né? Como uma coisa fica alta? Como que uma coisa ela fica alta? Sabe uma coisa interessante? Quando eu era criança, tinha alguns lugares que eu ia quando eu era criança que eu imaginava eles tão grande, era muito grande na minha cabeça. E depois que eu cresci, fiquei bem mais velha, fui nesse mesmo lugar e eu falava, gente, mas eu lembrava que aqui era muito, muito grande mesmo. E agora nem é tanto assim. Porque às vezes é a nossa percepção que faz com que a gente enxergue que aquilo é alto, ou que aquilo é baixo, que aquilo é grande, ou que aquilo é pequeno, né? Às vezes nós somos pequenos em relação às coisas que são grandes, mas a nossa percepção e o nosso parâmetro, como a gente faz a relação, é com o nosso tamanho, certo? Então, se eu sou menor hoje, porque eu sou criança ou porque eu tenho uma idade menos que o meu pai e minha mãe, quando eu chegar na idade deles, determinadas coisas eu vou achar que tem outro tamanho, não é mesmo? Não acontece com vocês? Quando vocês eram um pouco menores, vocês não olhavam para algumas coisas e falavam, nossa, mas isso parecia que era tão maior, tão grande, e nem tá tão grande assim. Às vezes é por causa dessa percepção. Então, o que é a altura, né? Como que uma coisa fica alta? Será que quando eu tenho medo de alguma coisa, isso acaba se tornando mais alto do que eu imaginei? Alguns desenhos e filmes acontece isso, já viram cenas assim? A pessoa vê a sombra e daí ela fica assustada e ela pensa que é um baita de um cachorro grandão mesmo, daquele de assustar a gente. E daí é só um cachorrinho bem pequenininho, igual o meu Sansão. Mas ela ficou com medo e a sombra aumentou de tamanho, não é mesmo? E o terceiro ponto que eu quero que a gente pense, onde podemos ficar altos? Onde nós podemos ficar altos? Mais altos. Tinha uma tia da minha mãe, ela falava sempre pra mim assim, Sara, se você quer ficar mais alto, se pendura num galho de uma árvore que você vai ficar bem alta. Todo dia, gente, eu ia lá e me pendurava num galho de uma árvore, achando que realmente isso ia me deixar mais alta. Mas acho que não teve nada a ver com o galho da árvore. Eu cresci o tanto que eu deveria ter crescido, não é mesmo? Então, onde podemos ficar mais altos? Será que se a gente subir numa escada, a gente fica mais alto?
Ou a gente fica do mesmo tamanho, a gente só está utilizando uma escada para subir alguns degraus? Onde que a gente pode ficar mais alto? E o terceiro ponto, quarto ponto no caso, né, perdão, nós vamos fazer um desenho. Nesse desenho, a gente vai retratar algo que nós acreditamos, você acredita que é alto. Alguma coisa que você acha que realmente aquilo é alto. Ele não tá mais alto porque ele colocou um salto ou porque ele colocou um sapato mais alto, ele não tá mais alto porque ele subiu na escada. É uma coisa que você acha que é alta, muito alta, ok? O mais alto possível que você possa imaginar. E aí você vai desenhar um papel. Então, você vai pegar uma folha, sulfite, ou pode ser folha de caderno, se você não tiver na tua casa, pode ser. Mas, se possível, folha sulfite. E aí você vai desenhar, você vai escrever lá, aula, filosofia, colocar o seu nome e vai desenhar uma coisa que você acha que é alta, combinado? E aí você vai guardar esse desenho para quando a gente trouxer as nossas atividades na escola, você trazer junto para eu poder ver, ok? Um abraço, um beijo, fica com Deus, até a próxima aula, tchau, tchau!